Meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus, vamos ganhar tempo. A nossa terça-feira, ela tem uma característica, né? É o culto do estudo bíblico, é culto que a igreja senta para ouvir. Ou o pastor, eu sempre procuro estar aqui na terça-feira, ou o pastor Ocimar, ou um dos pastores que nós escalamos. Mas a gente glorifica a Deus que esse dia é um dia muito especial para nós, que é o dia da palavra de Deus, que a gente assenta para alimentar da palavra do Senhor. Me veio ao coração, irmãos, eu lendo uma matéria esta semana, esses dias, em uma das minhas leituras aí, uma matéria da revista Ultimato, eu achei muito interessante. Às vezes eu pego uma frase e o Espírito Santo de Deus aplica no meu coração a palavra, e aí a gente desenvolve um raciocínio dentro da Bíblia, e sempre tem trazido edificação para a nossa vida espiritual. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, terça-feira passada, ou melhor, quarta-feira passada, vamos de pé novamente? Filipenses capítulo de número 1. Na quarta-feira passada eu estive ali na congregação da Lagoa, com o presbítero Zé Alves e irmão Getúlio, os irmãos ali, e eu li esse texto. Eu quero ler de novo, porém quero tratar num outro foco aqui esta noite. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo de número 6. Somente estes 4 versículos, o 3, o 4, o 5 e o 6. E quero que vocês me permitam de eu voltar nele somente mais no final da minha palavra aqui esta noite, para a gente concluir aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler na tela ou na Bíblia, como você tiver aí, não tem problema. Dou graças ao meu Deus, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Preste muita atenção no 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos repetir o versículo de número 6, juntos, 1, 2, 3. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você pode se assentar e nós vamos para a palavra do Senhor. O tema do que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, o raciocínio, é milagres não solicitados. Milagres não solicitados. Por que, pastor Jander? Antes de falar de milagres não solicitados, eu gostaria de dizer para os irmãos que a vida cristã, nós não estamos completos, nós estamos em construção. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, e ele mesmo, isto é, Deus, deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Deu para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E no versículo seguinte ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isso me chama a atenção porque, se já é santo, por que Paulo está dizendo que é aperfeiçoamento dos santos? Isto quer dizer que nós estamos em construção, você não está pronto. Eu não estou pronto. O apóstolo Paulo também diz que até chegarmos à estatura de varão perfeito. Isto quer dizer que nós estamos em construção e nós estamos também em crescimento. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, ele elogia esta igreja, porque essa igreja foi uma igreja criada debaixo de lágrimas, naquela noite que o carcereiro se converteu. Uma igreja criada debaixo de açoites. E ele manda uma carta, e ele está preso em Roma,
aguardando a morte por decapitação. Ele está preso em Roma e ele escreve 5 epístolas, 5 cartas, e em uma delas é para a igreja de Filipos, e ele diz: olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Todas as vezes que eu lembro da igreja de Filipos, eu glorifico ao Senhor. E ele diz que não tinha uma oração, irmãos, que ele fizesse, que ele não se lembrasse da igreja de Filipos. E agora no versículo de número 6, ele dá uma garantia para esta igreja, e ele diz o seguinte: eu estou certo. Aleluia. Ô Luiz, você volta o versículo para mim. Eu estou certo. Eu tenho convicção, aleluia, que aquele que em vós começou, repita comigo, começou. Diga outra vez, começou a boa obra, vai aperfeiçoar esta obra até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que até o momento do arrebatamento nós estamos em construção, estamos em crescimento espiritual. Pastor, mas aí eu não entendi bem, como é que é? Eu não fui salvo, eu sou salvo, como é que é esse negócio? Não, é porque, mais lá na frente eu vou dar mais detalhes sobre isso, é porque a nossa salvação ela é em 3 tempos, meus queridos irmãos, em 3 fases. Eu sempre falo isso aqui, e vou repetir. O apóstolo Paulo era melhor do que eu, ele disse: eu vou escrever outra vez para a vossa firmeza, para a firmeza de vocês. Então eu vou continuar falando para a nossa firmeza. A nossa salvação ela é em 3 tempos. Primeiro, eu fui salvo. Segundo, eu estou sendo salvo. Terceiro, eu serei salvo. Não, mas espera aí, pastor. Eu fui salvo da condenação do pecado através da justificação pelo sangue de Jesus. Então, eu fui salvo da condenação do pecado. É imediato e é uma vez só. Eu fui salvo da condenação do pecado. Número 2, eu estou sendo salvo pela santificação. Porque hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Eu estou em santificação, como disse certo escritor, me parece que foi Charles Swindoll, que disse que a justificação de um homem é coisa de fração de segundos, mas a construção de um santo é um processo da vida inteira. Olha que coisa interessante, é um processo da vida inteira. Aí, eu fui salvo pela justificação, eu estou sendo salvo pela santificação, e eu serei salvo pela glorificação. Tudo um cristão só. Foi salvo da condenação do pecado, está sendo salvo através da santificação, cada dia santificando-se mais, purificando mais. Por isso que o apóstolo escreveu: aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique mais. Oh, aleluia, oh, aleluia. Aquele que é santo, santifique-se mais. E ele disse no livro dos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, se eu fui justificado pelo sangue de Jesus, como é o processo da minha santificação? Eu sou santificado por algumas coisas. Eu sou santificado pelo sangue de Jesus também, é claro. Mas eu sou santificado pelo poder da palavra. Amém? Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que o crente precisa aprender da palavra de Deus. E o meu desejo esta noite não é que você saia desse culto aqui com vontade de ser mais rico, com vontade de ser mais poderoso, com vontade de ser mais famoso. Eu quero que saiamos desse culto aqui com vontade de ser mais santos. Amém, meus irmãos? Com vontade de ser mais santo. Eu sou santificado pelo sangue de Jesus, eu sou santificado pelo poder da palavra, eu sou santificado pela presença do Espírito de Deus na minha vida. Tem alguém que pode adorar a Deus por isso? Você já pensou? Quanto mais cheio da presença do Espírito Santo, mais santo nós seremos. Mais santo nós seremos. Manhuaçu tem, Ipanema não tem, é ônibus circular. Mas o ônibus já vai, Belo Horizonte, o pastor Alexandre morou tantos anos, sabe? O ônibus está lotadinho. Aí o motorista está indo, tem alguém pedindo carona lá no ponto de ônibus, dando sinal. O motorista para o ônibus, não é verdade? Para o ônibus, abre a porta. Eu falo assim: meu amigo, me desculpe, mas a gente não vai poder te levar hoje.
É assim que o motorista faz? Lá em Curitiba? Não, o motorista só olha para lá e faz assim, ó. Assim é a vida do crente, cheio da palavra, cheio da presença do Espírito Santo. O diabo está na esquina, o pecado está ali, com uma bandeja para ele. Ele diz só assim, ó, vou querer não. Vou querer não porque estou cheinho de Deus aqui, ó. Não vou querer não, porque a presença dele me satisfaz. Eu não preciso de mais nada a não ser a presença dele. Você consegue entender isso aqui? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então esta presença do Espírito Santo na vida do crente santifica. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas sabe, tem uma coisa que nos santifica? É serviço. Como assim? Como mais ocupado você está na obra de Deus, quanto mais ocupado você está na obra de Deus, mais chance de ficar santo você tem. Por quê? Vou pregar logo, então deixa eu orar e me santificar. Não posso pecar não. Vou expulsar um demônio daqui a pouco. Não, pecar nem de brincadeira. Eu tenho que fazer uma visita amanhã. Tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que adorar logo. Quanto mais serviço você tiver... Amém? Amém? Você está entendendo? Quanto mais envolvido com as coisas de Deus você tiver, então serviço também é um meio de santificação. É a história do camarada que falou, não estou tendo nem tempo de pecar, rapaz. Estou tão envolvido com a obra de Deus que não estou nem tempo. Pecado, o que é isso? Dá vontade assim, tem hora assim, mas já passa logo porque eu tenho um serviço para fazer para Deus. Estou ocupado numa grande obra de tal maneira que eu não posso descer. Você está sentindo Deus aqui, não está? Está um ambiente de presença de Deus, este lugar aqui. Então nós fomos salvos pela justificação, estamos sendo salvos pela santificação, e nós seremos salvos pela glorificação. Isto é, quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada, aí nós fomos salvos do corpo do pecado. Porque enquanto nós estamos com esse corpo aqui, nós estamos sujeitos a pecar, não é verdade? Mas quando a trombeta soar, a Bíblia diz que seremos semelhantes, teremos um corpo semelhante. Aleluia. Olha, já parou para pensar? Você já parou para pensar um corpo glorificado igual ao de Jesus? Não vai sentir mais dor? Não vai, irmãos, não vai. É por isso que a gente não cansa de cantar o 422. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. Como é que diz o rei? A Deus hei de sempre louvar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, nós estamos neste processo. E aí é que Jesus falou, eu estou voltando, mas eu vou deixar um outro consolador para que fique com vocês. Ele é o Espírito da verdade, de verdade que o mundo não conhece, não pode receber. Mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pastor, até agora não tem nada que o senhor falou que ia falar. Não, mas agora que eu vou começar a falar no tema que eu propus para vocês. Pecar, ou melhor, milagres não solicitados. Mas não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Você vai ver que tem. Eu tive fazendo uma análise sobre os milagres que nós solicitamos, que nós pedimos. É muito comum você receber um pedido de oração. Essa noite já chegou uns 3 ou 4 aqui, para cura de enfermidade. Ora porque a pessoa está internada, está na UTI, está entubada. Ore, clame. Isso é comum e não tem problema. Uma pessoa sofreu um acidente, ore. Ore por uma porta de emprego porque o negócio não está tendo o que comer. Ore por uma solução de um problema tal lá na empresa ou lá na casa, lá no negócio. Ore. Isso é muito comum. Milagres solicitados. Por exemplo, você vai para o Novo Testamento. Você encontra um cego atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual o milagre que ele está solicitando? Enxergar. Leproso, chega de longe. Daí a pouco ele corre, cai nos pés de Jesus, olha para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus falou: eu quero. Tocou nele e vai embora. Milagre solicitado. Eu fiz uma listinha aqui rápida. Aquele coxo. Agora ele é colocado lá, aquele paralítico, na presença de Jesus, por 4 homens. Milagre solicitado, que é a cura para ele andar.
Você quer ver aquela mulher sirofenícia atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Milagre solicitado. Você quer ver um outro? Jairo: Senhor, o senhor tem que ir lá em casa, o senhor precisa ir lá em casa. A minha filha está muito doente, é uma menina de 12 anos, ela está muito doente, o senhor tem que ir lá em casa, o senhor precisa ir lá em casa. Milagre solicitado. Os 10 leprosos viram Jesus, clamaram por socorro. Jesus mandou eles mostrar o sacerdote. 9, e um olhou para trás agradecendo Jesus, não foi? Sim ou não? Milagre solicitado. Agora o que me chamou a atenção é sobre os milagres que não são solicitados. E a gente deveria clamar e solicitar por ele. Sabe quais são eles? Primeiro milagre não solicitado é um milagre chamado conversão. Oh, que necessidade que nós temos, irmãos, de cair aos pés do Senhor e começar a clamar e dizer: Senhor, muda a minha vida. Esse milagre não é solicitado, não. Você vê crente chorando e clamando, você vê alguém mandando um papelzinho de oração aqui dizendo: pastor, ora por mim que eu preciso me converter. Eu ainda não vi, não. A coisa mais rara. Mas Deus nessa noite está chamando a atenção da gente para esse tipo de milagre. E aqui eu queria ler para você rapidamente: o milagre não solicitado da conversão é quando o coração de carne toma o lugar do coração de pedra. Porque quando o milagre da conversão acontece, irmãos, uma nova natureza começa a ser implantada na vida do crente. Eu estava olhando hoje, lendo a carta de Paulo aos Colossenses, ele dizendo: despindo do velho homem. Meus irmãos, nós chegamos aqui na igreja todo detonado, todo quebrado, cheio de vícios, cheio de mágoa, cheio de raiz de amargura, todo complicado. Caímos aqui dentro, ouvimos a palavra de Deus, e agora o Espírito Santo começou um processo na nossa vida. Oh, aleluia! O Espírito Santo começou a nos moldar. Tira uma coisa que não presta hoje, tira outra coisa que não presta ali, e um novo homem começa a ser inserido em nós. Eu queria que o irmão Aloí colocasse para mim Colossenses, ou melhor, Efésios capítulo 10, ou melhor, Efésios capítulo 4, versículos 10 ao 13, para a gente tratar um pouquinho da necessidade da gente pedir esse milagre que a gente não pede, um milagre não solicitado, um milagre da conversão. Está escrito: aquele que desceu também do céu, mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Está escrito, é ele mesmo que deu. Esse é aquele texto que eu mencionei, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Vai, querendo o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos. Vou repetir: aperfeiçoamento de santo. Se já é santo, porque precisa melhorar ainda para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Coloca o outro: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, é um crescimento espiritual cada dia mais parecido com Jesus. Há um livro famosíssimo que foi vendido milhares, talvez 1 milhão de cópias, é Em Teus Passos, o que faria Jesus? Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que tomar uma decisão séria e você não sabe o que fazer, você olha e diz: Senhor, se fosse o Senhor Jesus que estivesse aqui, qual seria a sua atitude? Quando alguém fala mal de você, qual seria a sua atitude? Quando alguém levantou contra você, qual seria a sua atitude? Que possamos pedir o milagre da conversão, irmãos, porque a conversão, ela traz a presença de Cristo para nós. Tem gente levantando a mão, tem gente que entende e levanta a mão para adorar, não é verdade? Eu sei que você está entendendo aqui esta noite, cada dia mais parecido com Jesus. Eu me lembro de uma experiência tremenda que eu vi contar de um missionário que foi enviado para um lugar
onde não tinha ainda igreja naquele lugar. E ele foi enviado para lá e começou, pastor Alcimar, a falar de Jesus lá. E começou a falar para um senhor mais idoso daquela ilha, daquele local. Começou a falar de Jesus para ele. Dizia que Jesus era manso, dizia que Jesus era humilde, dizia que Jesus era uma pessoa diferenciada. E foi falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Daí a pouco aquele velhinho disse: espera aí, esse homem já morou aqui na ilha? Não, meu amigo, Jesus viveu há 2000 anos atrás. Jesus viveu lá na Palestina, morreu lá em Jerusalém. Não, pela característica que o senhor está falando, esse homem já morou aqui. Foram puxar a história da ilha. Tinha um cristão que morou muitos anos lá. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus. Irmãos, a partir de hoje vamos pedir esse milagre não solicitado, esse milagre que a gente não pede. Peça ao Senhor para trazer do caráter dele e implantar em você, implantar em mim, e cada dia mais parecido com ele. Eu não estou falando de divindade, porque ninguém pode ser igual a ele, mas ele tem atributos que são atributos comunicáveis. Por exemplo, mansidão. Por exemplo, longanimidade. Por exemplo, temperança, que é domínio próprio. Existem pessoas que ao ouvir antes de ouvir, ele já arregaça a manga e diz assim: sou crente, mas sou homem. Não. Quando você clama pelo milagre, aleluia, mesmo que jure com dano seu, mesmo que esteja levando prejuízo, mas ele diz: eu não vou perder a minha comunhão com Deus por causa de valores, por causa dessa palavra, eu não vou perder, aleluia. E sabe o que acontece? De alguma forma o Espírito Santo de Deus, ele faz com que um gozo tome conta da sua alma e do seu coração, aleluia. E eu queria achar aqui o texto, Colossenses capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 11, foi uma anotação que eu fiz aqui na página dessa revista, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. O que é maledicência? Falar mal das outras pessoas. Nós devemos, o Paulo está dizendo, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Vou repetir: palavras torpes. Você já viu aquela pessoa que você encontra com ela, só sai piada imoral, só sai besteira, só sai, e você chega perto, o cara quer que você ri daquilo ainda. Mas se você tem, aleluia, a presença do Espírito Santo, quando chega, alguém fala assim: sujou, vamos parar de contar esse negócio aí, porque a presença do servo de Deus, do caráter cristão, muda até o que o sujeito está falando. Amém, meus irmãos? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Não mintais uns aos outros. Mas uma mentirinha pode falar, só não pode mentir muito, não é verdade? Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes. Aí é que eu queria achar esse versículo. Porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha o versículo seguinte: e vos vestistes do novo. Aleluia. Você pode absorver essa palavra? Que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vê o que está escrito no versículo 11: onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, mas Cristo é tudo. Vamos sair daqui clamando por esse milagre não solicitado, o milagre da conversão. Diga: Senhor, eu quero gritar, eu quero gemer, eu quero pedir, eu quero ser mais crente, eu quero ser transformado, convertido. Porque, irmãos, eu sempre digo isso aqui, pastor Josué, Marcelon, Fernando, eu sempre digo isso aqui, os irmãos que me ouvem, que o evangelho ele não pode nos domesticar, o evangelho precisa nos transformar.
O que é uma coisa domesticada? Você pega um leãozinho, não é verdade? Ai, que bichinho bonitinho, né? Aí você começa a criar ele no canto da cama, lá na cozinha. Aí ele está grandinho, olha que leãozinho e tal. Aí você dá Neston, você dá Mucilon para ele. Você dá comidinha e você dá o leitinho e tal. Não é verdade? Aí chama lá o canal de televisão para filmar. Leão criado dentro de casa, olha que maravilha. É, meu amigo Robson Oliveira. O dia que você deixar esse leão sem comer, uns 3 ou 4 dias, quando você acordar, você está sem a barriga da perna, se perna tem barriga. Você está sem um pedaço da perna, você sabe por quê? Ele estava só domesticado, mas a natureza dele não estava dominada. Oh, aleluia. Se nós não cuidarmos, irmãos, da nossa natureza, ela vai querer. Por isso a Bíblia diz que enchei-vos do Espírito Santo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz: revestindo do novo homem, isto é, não deis lugar ao diabo. Entendeu? Porque a nossa natureza, a vontade de pecar, ela tem, mas se ela está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, ela quer levantar o pescocinho, você pisa nela e diz assim: fica aí, carne, porque aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia. Irmãos, esse negócio de presença do Espírito Santo na nossa vida é um negócio tão lindo. Eu me lembro que eu morei um tempinho nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de contar isso. O pastor Gerson morou 17 anos, eu morei 3 meses. Na região da Virgínia, lá nos Estados Unidos, onde eu morava, em Richmond, as casas, a maioria não tinha muro não. Acho que na região de Boston ainda tem bastante muros, né? Alguns muros de madeira. Mas lá não tinha muro não. E eu achava interessante um negócio lá, é que os cachorros não passava de um quintal para o outro, dependendo da casa. Eu falei: mas esse negócio, que cachorro educado, hein? Não ultrapassa o quintal do outro. Aí depois um amigo meu me contou que eles colocam uma coleirazinha no pescoço e tem um sensorzinho, e na divisa dos lotes há um fio elétrico debaixo da terra, um pouquinho. Aí quando vai chegando perto, aquele sensor dá um choque no pescoço do cachorro e ele volta para dentro do seu quintal. Não quero comparar mal não, querido, mas deixa eu te falar um negócio. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você se converteu, o Espírito Santo tem um sensorzinho na nossa vida. Quando você vai ultrapassar o limite, o Espírito Santo: opa, daí para frente não, meu filho, daí para frente não ultrapasse o limite, porque eu quero você dentro desse limite que eu estabeleci para você. Me dá mais 10 minutos, eu termino, não vou demorar muito. Mas nós temos um limite estabelecido. E Deus quer você dentro desse ambiente. Se eu perguntar aqui, tem gente que vai levantar a mão: quantas vezes você contou uma piada, uma brincadeira, falou alguma coisa, daí a pouco te deu uma tristeza? Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter falado isso. Sabe quem coloca essa tristeza no seu coração? O apóstolo Paulo diz que é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Eu chamo isso de boa tristeza. Se você está sentindo tristeza por causa do pecado, é uma boa tristeza, porque essa tristeza vai levar ao arrependimento. Olha que coisa interessante, né? Porque há um sensor em nós, uma linha divisória no que a gente fala, no que a gente vê. Agora deixa eu te falar um negócio. Só que existe um perigo muito grande nesse negócio. Porque existem pessoas que elas insistiram tanto em conviver com o pecado, e o Espírito Santo falando, que a pessoa tornou-se insensível. Eu ouvi outro dia, eu não sei quem falou isso, mas eu ouvi ou eu li. Você se lembra de Sansão? Eu falei isso outro dia aqui. Você lembra da história de Sansão, né? Sansão, ele era o quê? Nazireu de Deus. O Sansão não podia beber vinho, o Sansão não podia cortar o cabelo, o Sansão não podia tocar em morto. Havia uma série de limites e de ditames,
exigências e restrições para um nazireu. Você se lembra quando ele rasgou o leão como se fosse um cabrito? Lembra, não lembra? E ele largou aquele leão. Tempo depois, ele passando por ali, quando ele chegou lá, ele achou o leão. Quando ele achou o leão estava cheio de mel, sim ou não? Lembra da história? Alguém já pregou dizendo: que maravilha, mate o seu leão, porque depois ele vai produzir mel para você. Tem nada disso não. Tem nada disso. Quando ele chegou e viu o leão, e lá dentro tinha mel, ele falou: opa! Só que ele ultrapassou um limite. Ele tocou no morto. Pegou o mel, estava doce, mas ele não podia. E eu estava ouvindo alguém pregar, e tocou nesse assunto, eu estou alinhando aqui, estou alinhando, que naquele primeiro momento, meu amigo Josué Rocha, é perigoso ele ter sentido culpa dele ter feito aquilo. Ele disse assim: eu não podia ter feito isso, eu não podia ter tocado nesse morto. Isso foi embora. Chegou na frente, matou 30 homens. Chegou na frente, colocou fogo na cauda de 300 raposas. Ah, eu toquei lá, mas a força continua. Oh, irmãos, o Espírito de Deus esta noite está aqui. Porque a pessoa não perde de uma vez, não, ele vai perdendo, ele vai familiarizando com o pecado. Peca hoje, peca amanhã, peca depois. Daí a pouco arranca o portão de uma cidade. Daí a pouco, com uma queixada de jumento, mata 1000 filisteus. Daí a pouco arranca as cordas. Mas daí a pouco, um dos versículos mais tristes da Bíblia, eu preguei sobre isso outro dia, só para pastores, lá em Rondônia, sobre os textos mais tristes da Bíblia. E dentre eles está Juízes, capítulo 16, quando ele estava deitado no colo de Dalila. E a Dalila diz: os filisteus estão vindo, Sansão. O resto do versículo o que diz? Sansão, porém, não sabia que o Espírito do Senhor já tinha ido embora. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Eu não pensava falar isso aqui, mas o Espírito de Deus está me incomodando. Quando o Espírito de Deus chega, ele chega sacudindo, balançando. Se você me provar na Bíblia, eu vou agradecer. Uma vez que o Espírito Santo enchesse alguém que não tivesse reações. Gênesis 1 já diz que o Espírito se movia. O Espírito Santo é o Espírito de vida. Toda pessoa que recebeu o Espírito Santo, Moisés, Davi, Gideão, todos eles, quando eram cheios do Espírito Santo, movimentava. Porque quando o Espírito Santo chega, ele chega sacudindo, balançando. Mas agora deixa eu te dar uma notícia: quando ele sai em silêncio. Talvez seja uma das coisas mais sérias que eu estou falando aqui esta noite. Cuide bem desta presença. Milagre não solicitado. E eu estava agora à tarde ali orando e pensando e conversando com a Eunice, pedi ela para me ajudar a lembrar de alguma coisa. E eu disse para ela: Eunice, eu vou falar além do milagre não solicitado, que é o milagre da conversão, eu vou falar também sobre o milagre da capacidade de você orar, para Deus te dar força para você confessar pecado. E eu me lembrei de quem? Me lembrei de Davi. Aí eu fui para o Salmo de número 32, ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. O que é isso? O humor dele estava seco, ele não tinha alegria, ele não tinha gozo, ele não tinha prazer. Ele ia para a sacada do palácio, não sentia bem. Ele tomava alguma coisa, não sentia bem. Ele ia numa festa, mandava trocar os instrumentos, ele não sentia bem, porque não adiantava mudar de lugar, precisava mudar de posição diante de Deus, porque o pecado aflige, o pecado abafa, o pecado tira a graça, o pecado tira a alegria, o pecado tira a presença. Eu sinto Deus aqui.
Aí coloca o Salmo de número 32 para mim, irmão Luiz, o Salmo 32, olha o que está escrito, eu estava lendo hoje. Nós precisamos de fazer esta oração não solicitada, isto é, oração que a gente não faz. Você faz: Senhor, me dá coragem para confessar, me dá coragem para vomitar o pecado, colocar tudo para fora. Mas olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, o que ele diz? Envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Só que aí ele começa a dizer: eu fiz uma oração que não é fácil de fazer. Confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas no dia da angústia, tu me cinges de alegre canto de livramento. Mas olha aqui, volta no versículo 1 para mim, por favor. Diz assim: bem-aventurado cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha aqui para mim te explicar um negócio. No Antigo Testamento, quando eles levavam um cordeirinho lá, matavam o cordeiro, o sangue daquele cordeiro cobria o pecado. Mas o camarada ia para casa ainda levando a culpa do pecado. Mas no Novo Testamento, o sangue de Jesus não cobre. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, não cobre, purifica de todo pecado. Mas agora, eu queria levar você para o Salmo 51, porque o 51 ele está em conexão com o 32. O Salmo 51, Davi agora faz um outro tipo de oração. Aleluia. Davi agora faz uma oração diferenciada, porque ele está nesse tratamento de restauração por causa do pecado com Batseba, e ele está sendo tratado. E aí ele começa a pedir ao Senhor no 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha o que ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Você sabe por quê? O pecado dorme com o camarada, levanta com o camarada, almoça com o camarada, trabalha com o camarada e caminha com o camarada, e vai, e vai. Contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Agora vai para o versículo 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas no versículo 6 ele diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Agora o 7 ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Deixa eu ficar alegre, ouvindo júbilo de alegria novamente, para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo de número 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmãos, isso aqui é que é coragem de fazer oração não solicitada. Ele está pedindo um negócio para Deus que mexia com ele, que mexia com aquilo que ele tinha que mudar. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em
mim um espírito reto. E aí ele faz um pedido para Deus, que esse para mim é fenomenal. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim. Por isso que é quando a gente canta: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. Olha o que o coro diz: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Eu gosto de falar isso, vou repetir. Tudo que eu vou perguntar, a resposta é sim. Davi tinha dinheiro? Davi tinha trono? Davi tinha anel de rei? Davi tinha cetro de rei? Davi tinha coroa de rei? Davi tinha trono de rei? O Salmo está dizendo que ele não pediu a Deus, ele não estava com medo de perder nada disso. Ele não estava com medo de perder trono, ele não estava com medo de perder anel, ele não estava com medo de perder coroa, ele não estava com medo de perder cetro, ele não estava com medo de perder súditos, ele estava com medo de perder a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Vou dar uns 30 segundinhos para você só adorar enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Que tal fazer uma oração não solicitada esta noite? Eu sei que você está cansado, eu sei que muitos estão até com sono, eu sei, eu também estou cansado. Mas deixa essa palavra sacudir o seu coração esta noite. Nós temos mais de 200 irmãos ao vivo nos acompanhando aqui. E eu tenho certeza que Deus está falando longe. Vou falar de mais uma ou duas orações não solicitadas, e aí a gente termina. O outro milagre não solicitado, o reverendo Elben Lenz escreve aqui dizendo o seguinte: outro milagre não solicitado é o milagre da vitória sobre a natureza pecaminosa. E ele diz o seguinte: há cristãos por aí que não conseguem se livrar da sua carga de pecado, continuam experimentando derrotas, fracassos e vexames. São dominados pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela explosão de gênio, pela falta de pudor, pela mentira, pela murmuração, pela contenda, pelo mau uso da língua, pela bebedeira, pela soberba, pela injustiça, pela difamação e por outros vícios. Andam na carne e não no espírito. Pelo tempo decorrido deveriam ser mestres, mas ainda são crianças em Cristo. Você já viu o camarada estar na igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos, ainda é um bebezinho. Tem uma mensagem minha, ela está no YouTube aí, que eu preguei aqui: não dê colo a quem precisa de responsabilidade. Você dá colo para bebezinho, meu filho, vem cá, vem mamar, vem cá, deita aqui no colo. Gente velho de casa, irmão, está precisando é de feijoada, está precisando é de mocotó. É hora de nós amadurecermos na vida espiritual. Amém? E eu vou terminar lhe dizendo algo.
Um outro milagre não solicitado é o milagre de nos tornarmos mais santos, mais puros. Você sabe por que a gente não pede muito para Jesus transformar a gente, santificar muito a nossa vida? Porque a gente tem medo, porque a santificação arranca de nós alguma coisa que a gente não gosta, não gostaria de perder. Mas o Davi ficou tão escolado com esse negócio de pecado. Coloca para mim, Eloí, Salmo 19, 12 e 13. Ele ficou tão escolado com esse negócio de pecado. Está certo essa palavra escolado? Assim, treinado, ele ficou tão amadurecido com esse negócio de pecado, que ele disse aí no versículo de número... Coloca o 11 para me ver o que está no 11. Ele diz assim... Também porque... Não, é o versículo 12 mesmo, é o versículo 12. Ele diz assim... Quem pode entender os próprios erros? E ele faz um pedido interessante para o Senhor. Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. Sabe o que ele está falando aqui? Senhor, se tiver algum pecado que eu nem sei que eu pequei. Camarada, eu não estou nem sabendo aqui, Senhor, se eu pequei. Ele diz assim: quem pode discernir ou entender os próprios erros? Absolve-me dos pecados que me são ocultos. De tanto medo que ele tinha de sair da presença de Deus e perder a coisa mais gloriosa, que era a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe esta noite. Estou falando há 45 minutos e eu espero que a sua vida tenha sido edificada com o poder desta palavra. Vamos sair daqui orando e pedindo ao Senhor não só milagres, milagre de cura de enfermidade, milagre de solução de problema, milagre sobrenatural, milagre sensacionalista. Você já viu aquelas pessoas que vivem atrás de milagres? E não é pecado pedir a Deus um milagre, mas estes milagres não solicitados, que quase a gente não pede, a partir de hoje: Senhor, muda o meu coração, me converte, me transforma numa nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos cantar um louvor e nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para manutenção da obra de Deus.